Bom, gente, faz muito tempo que eu tô querendo gravar esse vídeo, né? E tem que ser assim, tá? Senão eu não consigo gravar. Ou seja, tem que ser de improviso, ligar aqui. Mesmo assim demora, né? Até preparar todas as telinhas aqui, abrir os versículos, né? Por uns 20 minutos, né? Mesmo assim demora, tá? Então curta, compartilhe, se inscreva no canal se você ainda não está inscrito, né? Ok? É, Bom, então o que acontece, né? Existe, né, uma ligação clara, né, entre o João 8:58 e Êxodo 3:14, né? Que Jesus fala lá que ele é o eu sou, né? Só que algumas pessoas, né, que não sabem grego, né, não estudam grego, né, aí elas querem dizer que não, que é diferente, tá? É muito diferente, né? Bom, só a própria reação dos judeus, né, quando Jesus fala isso, né, a gente não sabe exatamente como Jesus falou isso, porque essa conversa que Jesus estava tendo com eles, ou foi em aramaico ou foi em hebraico, né? E o texto que a gente tem é em grego, certo? O texto foi escrito em grego. Então a gente não sabe exatamente as palavras, né? Mas deixou os judeus muito nervosos, né? Ou seja, os judeus eles entenderam que Jesus estava assim se comparando ao eu sou lá do Êxodo 3:14, né? Isso, Êxodo 3:14, né? O que que acontece lá? Então pegaram em pedras para lhe atirarem, mas Jesus ocultou-se e saiu do templo, passando pelo meio deles, e assim se retirou, né? Até a questão de Jesus ser crucificado, né? Vocês lembram que eles levaram Jesus para o julgamento e eles não achavam motivo de condenar Jesus. E aí o sumo sacerdote falou para ele, ó, diga-me, você é o Messias, o Filho do Deus vivo? Né? Aí ele falou que sim, né? E aí o sumo sacerdote falou, né? Pessoal, olha, vocês já ouviram a blasfêmia, precisa de mais alguma coisa? E aí ele foi condenado. Então ele foi condenado por blasfêmia, por se dizer igual a Deus, né? E aí uma pessoa falou assim para mim, mas ele não falou que ele era igual a Deus. É preciso entender que na época de Cristo, lá no Oriente Médio, filho é igualdade e não inferioridade, tá? Então, o que que o sacerdote falou, né? O sacerdote perguntou para ele: Você é o filho de Deus? Não é um filho de Deus. Você é o Messias, o filho de Deus, né? E ele falou que sim. Então, se você se declarava filho de Deus, você era igual a Deus. Então, Jesus foi considerado digno de morte, né? Ele foi condenado à cruz por blasfêmia, por se fazer igual a Deus. E João 8:58 é uma das vezes onde ele se faz igual a Deus, tá? Então vamos ver lá o texto grego primeiro do Novo Testamento, depois do Antigo Testamento, tá? Então aparece aí, né, no texto grego, né? Olha aqui, ó. Vou só mostrar o finalzinho aqui, ó. Ego e me, né? Ah, legal que ele mostra em inglês, tá vendo? Ego, I, né? E me, né? É am. Aqui tá I am, né? Mas é só o am, tá? Então, ego, eu, né? E me, sou. I am, tá? Então é isso que Jesus fala, né? Antes que Abraão existisse, eu sou. Inclusive, essa construção aqui, ela é errada, tá? Gramaticalmente errada. Jesus não estava só falando que ele já existia antes de Abraão, tá? Isso não seria um problema, né? Isso não deixaria os judeus tão bravos assim a ponto de querer matar ele, né?
A construção correta aqui é antes que Abraão existisse, eu era. Ou então, antes que Abraão existisse, eu existia. Mas não, ele fala no presente do indicativo, né? E me, né, é presente do indicativo, tá? Então, vocês vão ter que ter paciência aqui e tentar entender alguma coisa de gramática. Eu vou explicar aqui tudo certinho, tá? Então, o que acontece? Quando chega aqui no Êxodo 3,14, né? Que hipen o Theos pros Moisim, né? E disse Deus para Moisés, né? Ego e mi, que é o que está lá no João 8,58, certo? Ego e mi, o on, né? Então aí por isso que eles falam, não, Jesus não falou a mesma coisa, né? Isso é coisa de gente que não sabe grego, tá, gente? É coisa de gente que não sabe grego. Então, o que acontece, né? Primeiro de tudo, você precisa saber o que é um particípio, tá? Então, tenha paciência, né? Vamos lá. Vamos entender primeiro o que é um particípio. Tá? O particípio é um adjetivo verbal, tá? Que é isso? É quando um verbo ele faz função de adjetivo. Por exemplo, eu falo assim, ó, o prato está quebrado, né? Então, o que é quebrado? Quebrado é o verbo quebrar, certo? Então, quebrado é um verbo, né? Mas ele está no particípio, né? Você que está aí, né? Vocês que estão aí, dá like aí para nós aí, tá? Então, ele está no particípio, né? E nessa frase, né? O prato está quebrado, ele tem uma função de adjetivo, né? Então, por isso que o particípio é um adjetivo verbal, certo? Espero que vocês tenham entendido. Então, particípio é isso, é quebrado, falado, comido, bebido, tá? Agora, o que acontece? Na língua portuguesa, o particípio ele só tem a forma dele do passado, né? Se eu falei o prato está quebrado, né? Isso se refere ao passado, né? Então, esse formato, tá? Na língua portuguesa é só no passado, só particípio passado, né? Apesar de que o particípio possa se referir ao futuro. Por exemplo, eu posso falar assim: se eu jogar o prato da janela do prédio, ele estará quebrado, certo? Né? É uma frase que a gente nunca vai falar, né? Mas vamos pegar uma frase que seja mais prática, né? Deixa eu ver. Depois de 5 anos fazendo medicina, ele estará formado, certo? Depois de 5 anos fazendo medicina, ele estará formado. Então se refere ao futuro, porém o formato é sempre passado. Formado, né? O que é isso? Participio passado, tá? Por exemplo, ele está formado. Passado, certo? Tá, bom, então é isso aí. Acho que vocês entenderam, né? É que acontece, na língua portuguesa, você pode substantivar o verbo, né? Ou seja, usar o verbo como um substantivo, tá? Ou então adjetivar o verbo, né? Usar o verbo como um adjetivo em qualquer formato do verbo, tá? Um exemplo disso é eu sou o que sou, tá? Eu sou o que sou, né? Que é o que Deus fala para Moisés lá em Êxodo 3,14, tá? O que você tem aí? Então você tem eu sou, você tem o sujeito, que é eu, aí você tem o sou, que é o verbo de ligação, né? O verbo ser, né? O que, aí você tem pronome relativo, né? Que vai ligar lá com o eu, né? O sujeito lá atrás, né?
E depois você tem o sou, que é um verbo, certo? Mas ele está fazendo ali uma função de adjetivo, né? Depois do verbo de ligação, o que você tem na frente do verbo de ligação, o que é o verbo de ligação? É o sou, verbo ser, certo? Depois que você tem ali na frente do verbo de ligação, você tem o predicativo do sujeito. Ou seja, é algo que você está falando sobre o sujeito, né? Então, isso é um adjetivo que você fala sobre o sujeito, é um adjetivo predicativo, predicado, né? É um adjetivo, né? Então, você veja que aí você está usando o verbo ser no presente do indicativo, né? O formatinho dele, mas ali ele não tem função verbal, né? Ali ele é um adjetivo. Eu sou o que sou, né? Eu achei legal. Esses dias eu vi um post, né, de uma mulher lá que tem um coelho, né? E ela escreveu assim, né? Ele é o come e dorme. Tá? Então a mesma coisa. Ele é o sujeito, é verbo de ligação, ser, né? Então o que vem na frente do ser vai ser o predicativo do sujeito, tá? Então você tem ali come, que é o verbo comer, no presente do indicativo, terceira pessoa, né? E dorme, né? Que é também, né, o verbo dormir, presente do indicativo, terceira pessoa. Então, ela está usando o verbo comer e beber como adjetivo, né? Nessa frase aí, né? Ele é o come e dorme, né? Só que no presente do indicativo, tá? Aí, o que acontece, né? No grego, você tem o particípio, né? E você não tem só o formato passado, tá? Igual é na língua portuguesa, né? Que é quebrado, comido, bebido. Você não tem só o formato passado, tá? No grego, se eu não me engano, tá, gente? Eu não sou tão, né, bom assim de grego. Se eu não me engano, tem todos os tempos, tá? Particípio lá tem todos os tempos, tá? Particípio no grego é uma coisa muito difícil, tá? Muito difícil mesmo, tá? E aí o que acontece? Existe uma regra gramatical do grego que é o seguinte: se você vai substantivar o verbo, ou seja, usar ele como substantivo, ou se você vai adjetivar o verbo, ou seja, usar ele como um adjetivo, você não pode usar o modo indicativo. O que é o modo indicativo? É, por exemplo, eu sou é indicativo, eu como é indicativo, eu bebo é indicativo, tá? Então isso é o modo indicativo, tá? Então lembra que o particípio é o quê? É um adjetivo verbal, tá? Então no grego, se eu vou usar o verbo como um adjetivo, eu tenho que colocar ele no particípio, porque é a função dele, é adjetivo verbal. Eu tenho que pôr no particípio, e no grego eu tenho todos os tempos lá no particípio para poder colocar esse verbo, né? Não é igual na língua portuguesa que só tem o passado, né? Então vamos ver aqui, ó. Olha só. Que tá aparecendo aí, né? Que item o teos pro mosim. Moisim, né? Egoimi, né? Que tá lá igualzinho, João 8,58, né? O on, tá? Agora, o que é on? Se a gente clicar aqui, ó, ele vai mostrar, ó. O on, ele é o verbo imi, tá? No grego, o nome do verbo é a primeira pessoa do indicativo no presente, tá? Então, por exemplo, na língua portuguesa nós falamos verbo comer, verbo beber, verbo cantar. No grego nós falamos verbo como, verbo bebo, verbo canto, tá? Então por isso que aqui tá imi, né? Que verbo que é o on? O verbo on é o verbo imi, tá? Que tempo que ele tá aqui, ó? Presente, né? Que modo? Particípio, tá? Então ele é presente, particípio. Vamos ver o imi agora? Então clicar no imi aqui, que verbo que é o imi? É o imi, né? O verbo imi é o verbo imi, certo? Porque o nome do verbo é a primeira pessoa no presente do indicativo, tá? Então olha só aqui, ó, o que ele é?
presente, certo? Pres aqui, né? Present, né? Em inglês, né? E indicativo, tá? Ou seja, é o mesmo verbo, só muda o modo. Por quê? Porque a gramática grega exige, tá? Então eu não posso escrever assim, ó, ego e mi, o e mi. Não posso. Que é isso que o pessoal que critica, que fala que não existe essa ligação entre João 8,58, né? E Êxodo 3,14, né? É com isso aqui que eles implicam, né? Eles queriam que tivesse um outro imi aqui, ó. E ainda falam ainda que a tradução seria, né? Eu sou o ser, tá? Não sei se essa tradução é possível, né, gente? Como eu não sou, né, muito bom de grego, né? Não conheço todas as possibilidades, tá? Mas eu acho que não pode ser, não, tá? Por que que não pode ser aqui, tá? Porque aqui eu acho, tá? De repente pode, mas eu acho que não pode, tá? Porque aqui é presente, tá? É o verbo, tá no presente, só que ele tá no particípio, né? Então não pode ser, porque ser seria infinitivo. E o verbo aqui não tá no infinitivo, ele tá no presente, tá? O infinitivo é ine, tá? O verbo imi, o infinitivo é ine, tá? Certo? Então eu não posso escrever ego em mi ou on. Como aqui o sou, né, ele tá tendo uma função de adjetivo, né? Eu sou, o que vem na frente do sou é o quê? É o predicativo do sujeito. Então tem uma função de predicado, né? De adjetivo, certo? Então, como o particípio é um adjetivo verbal, na língua grega eu sou obrigado a usar o particípio presente, algo que não existe na língua portuguesa, tá? Não existe particípio presente na língua portuguesa, né? O particípio na língua portuguesa, ele só tem aquele formato do passado, né? Certo, gente? Então é isso. Quer ver quanto tempo que a gente já está aqui? Não sei. Vamos ver. Estamos aqui há 18 minutos já, né? É triste isso, porque eu tenho que dar uma explicação de 18 minutos, que uma coisa, né? Que esses caras que não sabem nada de grego, né? Falam em um segundo. Porque eles falam assim, ó, aqui está diferente. Aí a pessoa olha, nossa, realmente está diferente, né? Mas para quem sabe grego, não está diferente. Para gente que sabe grego, tá igual. Só tá mudando o modo do verbo, né? Então, ego e mi, né? É eu sou no indicativo. E on é o quê? É sou, é a mesma coisa. Tá? On e mi é a mesma coisa. O que significa? Significa sou. Esse significa sou, e mi significa sou. On também significa sou, tá? Só que o on, ele está no modo particípio. Por quê? Porque nesta frase ele tem uma função de adjetivo e o particípio é o adjetivo verbal, tá? Então é isso aí, tá, gente? Então, não acredite, né, nessas pessoas que falam que tá diferente aqui por causa do on, tá? Sendo que não é diferente, é a mesma coisa. Ok? Não se esqueça aí de curtir, compartilhar, tá? Não se esqueça de contribuir lá no Apoia-se, né? O link vai estar aqui na descrição para terminar lá o site Break Pro. Bom, até o próximo vídeo então. Letra U.